sou a Rose Ramos, da Match IT, e hoje a gente vai ter uma conversa com um especialista sobre o tema ROI, Retorno sobre o Investimento. E a ideia é entender um pouco mais como é que a gente pode promover os projetos de tecnologia e inovação, pensando, né, nos dados que vão aí defender organizacionalmente a existência desse projeto do ponto de vista estratégico. E para conversar com a gente hoje, eu trago o Fabiano Bonvino. Ele é analista de negócios e novos projetos na empresa TechSeller Premium aqui com a gente, que é a DB1. Oi, Fabiano, tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo beleza com vocês? Prazer estar Joia. aqui. Obrigada por topar aí nosso convite. Eu que agradeço. Estamos à disposição lá de vocês sempre que precisarem. Boa. Fabiano, eu queria que você começasse se apresentando, assim, me conta a experiência, né, que você tem pessoalmente na sua trajetória, tanto em projetos de tecnologia, na área de análise de negócio, mas principalmente aí na construção de business plans, de roadmaps de produtos, porque isso vai amarrar depois com com o nosso assunto. Legal. Bom, eu tenho trilhado essa carreira aí de análise de negócio já tem uns 10 anos, e assim, você nunca sabe tudo, é impressionante, né? Você sempre aprende, e isso é o que mais me fascina, eu acho, nessa jornada. É, eu tive uma atuação muito voltado a times internos, a projetos que já estavam rodando, né? E de um tempo para cá, a gente, a partir de algumas reformulações ali no setor comercial da DB1, nós vimos uma oportunidade de agregar mais ainda na área da pré-venda. Então, fazer mesmo um serviço mais consultivo para quem nos procura acerca do quão é interessante esse investimento para a empresa, né? E então, desde ali dezembro do ano passado, eu mudei meu foco, estou com foco total nessa parte de novos projetos, e aí, nossa, envolvido em muitas e muitas propostas, e assim, de novo, né, aprendendo cada dia mais, e dentro desse aprender, nós vimos que o ROI é uma das variáveis que a gente que mais brilha aos olhos na hora de formular uma venda, né? Então, uma coisa é hoje você apresentar o teu preço e outra coisa é você trazer o teu preço e justificar que esse ROI é de tantos por cento e aquele cliente vai ter esse investimento retornado em X meses. Então, muda uma abordagem, né? Desde então, era para eu me apresentar, eu já estou aqui, né, entrando um pouquinho na pauta. Eu tenho aprendido mais, tô fascinado assim por esse tema, porque a gente está vendo que está dando muito certo, e pretendo continuar aí sendo luz para essas empresas que nos procuram, ajudando eles a verificar o quão interessante é aquele investimento. Arrasou. Agora eu tô super curiosa, né? Como é que é a mágica? Então vamos começar com uns conceitos gerais aí para alinhar nosso público. Como é o jeito, existe um jeito certo, né, de calcular o ROI? O que que é ROI? E como é que isso se relaciona às iniciativas de tecnologia e inovação? Conta um pouquinho desses conceitos. Beleza. Bom, uma dificuldade muito comum que os heads de TIs, quem está à frente do setor de TI, a parte que precisa fazer algum investimento, algum stakeholder, precisa de verba para poder investir, e na parte de TI, né? E o ROI, ele, literalmente, ele é o retorno sobre o investimento, e essa é a fórmula dele mesmo, o retorno sobre o investimento, ele é uma forma de você justificar que aquilo que você está projetando, aquilo que você está avaliando, de fato tem futuro, né? Então, ele tem que ser positivo, obviamente, e quanto maior, melhor, mais atrativo é. Isso aí, inclusive, é uma métrica que algumas empresas utilizam até mesmo, Rose, para poder elencar a prioridade dos projetos dentro, né? Então, eles costumam pegar o ROI e a complexidade, o prazo também, né? Então, isso tudo, se eu tenho um ROI alto e um prazo baixo, esse cara está lá no top da lista para ser entregue, normalmente, né? Em algumas empresas é assim. Agora, se ele tem um ROI baixo e um prazo alto, aí ele já está lá no final da lista. Então, e os que não têm ROI, então nem na lista deveriam estar, né?
Então, a gente vê esse movimento de mercado acontecendo muito forte, e ele se relaciona com TI justamente porque nós estamos vindo aí de tempos em que muitos produtos eles acabaram por motivo ou outro não dando certo, não tendo a, o objetivo alcançado como foi projetado, né? Então o ROI ele te traz um ponto de atenção para que você consiga o máximo dentro das tuas limitações ali, né? Porque tem variáveis que você não consegue controlar, né? Como a parte de mercado financeiro, você não está livre de uma nova crise e tal, de uma nova pandemia, mas dentro do que você consegue controlar, você consegue projetar em quanto tempo, qual que é o retorno sobre o investimento, em quanto tempo tu consegue recuperar aquilo. Então, aí que ele se relaciona em você justificar, em você tornar o investimento da tua empresa saudável, Legal. E sustentável, né? você consegue ajudar, assim, a ilustrar, assim, dentro do investimento acho que é mais fácil, né? Dentro de tecnologia você vai ter a mão de Uhum. obra, o consumo de nuvem, as APIs, acho que dentro do custo, né, do investimento é um pouco mais fácil. Mas o que que são exemplos de retorno, assim, que você tem visto? Certo. Olha, eu tenho conseguido classificar isso basicamente de duas formas. Primeiro, você tem um ROI que ele é calculado depois que o investimento aconteceu. Isso aí é o que muitas empresas fazem, até mesmo para ver como que foi a campanha de marketing, por exemplo. Ah, deu fruto, não deu? Agora, o ROI que a gente faz na parte de investimento, antes de acontecer, ele é mais desafiador, porque você tem muitas variáveis ali, como eu disse, que você acaba não tendo domínio sobre elas, né? E aí sim, respondendo mais objetivamente tua pergunta, quando a empresa nos dá abertura, a gente chega num grau de assertividade que chega a ser espantoso até os olhos de alguns CEOs, né? Não é incomum nós ouvirmos, nossa, eu não imaginava que eu gastava tudo isso com essa estrutura, né? Eu imaginava que eu gastava metade. Isso é muito comum a gente ouvir. E para esse cálculo, a gente chega, por exemplo, pegando índices de turnover, custo, a gente chega num custo de turnover, quando a gente fala de pessoas, né? Quando a gente fala de pessoas, nós temos custo de posição de trabalho. Então, por exemplo, se essa pessoa está lá no centro de São Paulo, tem um custo elevado de posto de trabalho, é, e ele também acaba, quando ele é mais voltado a um custo mais operacional de infraestrutura, assim, a gente também leva muito esse custo de nuvem, custo de processamento ali, se você tem alguma tarifa, tem uma consulta com o birô e que eu pago X. Então, tudo isso, quanto mais variável a gente tem, mais assertivo a gente é para determinar o ROI, né? O que acontece é que nem sempre a gente tem essa abertura, porque são informações sensíveis, né? Então, a gente precisa ter uma relação, primeiro construir uma relação de confiança com esse parceiro que nos procura, para depois, a partir daí, ter esse trabalho mais consultivo e poder de fato agregar, e não ser só mais um passador de preço. Legal. Então a gente está falando aí de muito retorno em relação à economia, né? Eu vou ter menos mão de obra, eu vou ter menos consumo de uma aplicação API, ou eu vou ter. Dá para olhar também receita, vocês têm feito projetos onde a receita pode aumentar por, sei lá, um ganho de velocidade no sistema, alguma coisa assim. Uhum. Sim, pela a aquisição de novos clientes, né? Então, por exemplo, você tem uma feature, e aí eu já estou partindo para uma vertente mais, uma vertente aí, uma ramificação desse cálculo de ROI. Uma coisa é quando a gente calcula ele antes, né? Porque o cálculo depois, como eu disse, ele é mais fácil, você tem ali as variáveis na mão, tu cruza as informações e tem. Aí uma coisa é quando eu calculo ele antes, e dentro de quando eu calculo ele antes, eu tenho então um cenário onde eu tenho as variáveis mais dentro do meu limite, que aí, apesar de ser um pouco desafiador, eu consigo ter um cálculo muito próximo. E um cenário 2 é um cenário que, imagina assim, eu preciso colocar uma feature no meu produto que nenhum concorrente meu tem. Qual que é o ROI disso? Eu não sei. O que a gente costuma e busca fazer é
entender o quão atrativa é essa feature através de algumas pesquisas que a gente puxa, mas ainda é um número muito de usuários muito limitados para dar uma representatividade boa, né? Então o risco ele é mais alto nessa ramificação aí. Ah, e aí a gente projeta isso, beleza? Bom, baseado que ah, essa feature ela é atrativa para 3% dos usuários que eu pesquisei, qual é o custo de aquisição de 3% dos meus usuários hoje? Então, já entra no cálculo do ROI. Qual que é o LTV, né? O quanto esses usuários deixam de receita desde o primeiro dia até o dia do churn deles dentro da aplicação? Qual é a média? Então, eu também vou ter acrescido, se tudo der certo, 3% a mais na base de usuários, que acaba refletindo numa receita bruta para aquela empresa também, né, de mais 3%. Então, é, tem muitas variáveis, principalmente quando a gente fala de algo mais subjetivo, inclusão de uma nova feature e tal, algo novo que a empresa não faz, que aí o risco, ele é médio-alto do cálculo do ROI. O cálculo do ROI, ele continua sendo legal para você justificar, você gestor, você à frente aí de um departamento que precisa desse investimento, ainda a gente indica fazê-lo para você ter um alicerce para fundamentar a tua tomada de decisão, mas todos têm que compartilhar do risco, né? O risco, quanto menos informações nós tivermos, maior vai ser, né? Legal. E muda um pouco, assim, o olhar do que ou como você vai medir o ROI, se você está trabalhando antes do projeto, durante o projeto, depois, de que maneira você pode usar, né, essa métrica, variando aí com as fases da iniciativa? Uhum. Não, não muda. O que acontece é que conforme você avança as fases, você vai descobrindo novas variáveis para compor esse cálculo. Então, talvez a projeção inicial, ela pode ser melhor, pior do que você havia planejado, né? Porque você acaba descobrindo coisas ali, por exemplo, na pesquisa que foi feita, nesse exemplo hipotético que demos, 3% dos usuários gostavam daquela feature. Mas você vai na prática, às vezes, 1% gosta. Às vezes não, às vezes acaba você descobrindo que aquela nova feature, ela não tem muito fit com o teu público, né? E aí você tendo que talvez, até em últimos casos, se ela for mesmo atrativa, criar um novo produto baseado naquele fit de público para não bagunçar o teu ecossistema de usuários. Então tem muita coisa em jogo aí, mas o cálculo é o mesmo, o que muda é que o número de variáveis que você vai descobrindo ao longo desse processo. Legal. É um olhar interessante, porque faz sentido você medir nas diferentes fases, atualizar o planejamento no que fizer sentido e até com lições aprendidas, né, porque imagino que, sei lá, você vai fazer um projeto 2 que tem alguma similaridade, o primeiro você fez uma estimativa mais grosseira, no segundo você já aprendeu com o primeiro e você já consegue ter uma estimativa mais, próxima, né. Acho que isso é legal também de você estar fazendo isso para vários projetos que você consegue Exato. imagino aqui, né, tô imaginando que você tem vários racionais já na manga aí. Nossa, muitas lições aprendidas. Inclusive, a gente tem trabalhado e evoluindo constantemente um gráfico de incertezas que a gente está fazendo. Futuramente eu quero até escrever um artigo sobre isso, que ele, mais ou menos a pegada dele é o seguinte, olha, se você está na fase de concepção de um projeto, e você pede para os teus parceiros de software orçarem isso para ti, o teu range de preços, ele vai variar até 8 vezes. 4 para cima, 4 para baixo ali. Tu vai ter uma. Tipo, imagina que a tua linha do projeto é X, você vai ter orçamentos vindo 4 vezes X e X dividido por 4. Por quê? Porque a visão ali naquele momento, ela é muito limitada. Quanto maior é o teu projeto, essa incerteza pode variar chegando nesses índices. E aí, conforme você vai evoluindo etapas do teu processo de análise, e aí eu não estou querendo pivotar para um cascata aqui, não. Não, simplesmente delimitar o escopo, né? Os requisitos não funcionais, que isso impactam diretamente no custo de desenvolvimento, né? Se eu falo que eu preciso de um sistema de alta disponibilidade com 20 milhões de requisições por hora,
tudo isso você acaba refletindo numa infraestrutura, né? Então, à medida que você vai descobrindo essas funcionalidades e mapeando elas, até o teu grau de certeza ele vai afunilando, ao ponto de você ter ali uma variação de 25%. O que a gente tem feito para muitos clientes que nos procuram, muitos leads que nos procuram com com um escopo parecido, portais grandes, programas, sistemas complexos, a gente tem tentado ao máximo conscientizar ele. Falar, olha, eu posso sim trabalhar no orçamento para você, mas eu já vou te preparar, você vai receber, os preços que você vai receber desses orçamentos aqui, alguém vai sair perdendo muito normalmente. Ou a pessoa, a fábrica parceira vai ter que jogar muito risco em cima, porque não conhece as variáveis, e aí todo o risco ela vai colocar para você pagar, ou ao contrário, se é uma fábrica que, principalmente que está começando nisso, você vai ter que brigar o contrato e até mesmo em justiça, em última instância, porque você não vai receber aquilo que você contratou. Então, por isso que é interessante para todos que a gente chega não lá no final, porque é muito caro chegar lá no final e descobrir que o investimento não vale a pena. Mas ao invés de cotar ele no começo, vamos chegar no meio dele. No meio a gente já diminui muito as incertezas. E é o trabalho que a gente tem buscado fazer. A gente tem hoje um pacote, a gente está produtizando um conjunto de metodologias para que com pouco tempo, ali com em torno de 10, 15 dias úteis, a gente já esteja na metade e dando a visão com um risco não muito, um risco que dê para ambas as partes assumirem de acordo com o escopo, né? A gente tem dado certo, conseguido colocar e conscientizar muitos clientes, muitos leads com esse gráfico. Então, é bem o que você disse, é aprendendo a cada dia, é retroalimentando esses números que a gente, por ser totalmente guiado a dados, eles que vão nos trazer, né, as informações para a gente repassar e também, porque muita gente que compra, Rose, essa é a bem da verdade, não sabe tudo que está envolvido ali no meio, né? E muitas vezes a gente vê aí que a pessoa simplesmente precisa de um preço para passar para alguém tomar uma decisão. Então a gente ao máximo procura já envolver aquela pessoa que vai tomar a decisão, já trazer ela para esses riscos, mostrar esses nossos números. E quando a pessoa não segue essa linha, a gente já tem aqui, já coloca no nosso roadmap, olha, daqui 2 meses vamos ligar para essa pessoa, para essa empresa, e vamos ver como é que está sendo a experiência, vamos ouvir quais foram os ranges de orçamento que ela recebeu, e aí a gente já retroalimenta o nosso modelo, né? E para poder também criar mais insumos e às vezes até buscar uma oportunidade, falar, poxa, realmente vocês tinham razão. Os orçamentos que eu recebi aqui vai de 100 mil a 2 milhões. Como que eu tomo uma decisão assim? Não dá, né? Então, tem dado muito certo, mas é uma batalha diária para conscientizar, sabe, as pessoas. Não, e você sabe que eu me sinto muito nesse lugar, né? Compartilhando aqui, quando a gente foi começar com a startup, eu ainda não tinha equipe, não tinha os convênios com a Encanto, com a FG, então era eu, né? Beleza, eu preciso de uma equipe aí para começar o MVP. Aí o meu MVP tinha um orçamento de 14 mil e tinha um orçamento de 800 mil. Eu falei, os dois estão errados, eu tenho certeza que a errada sou eu, né, nesse caso. Enfim, mas eu passei exatamente por essa situação. Eu falei, cara, tá muito errado isso, mas é engraçado você contar que é uma estatística, né? Não era a única informação. Exato, não é. O que a gente tem é cenários onde ah, ah, algumas empresas acabam não dando a devida atenção para a área comercial, e a área comercial preocupa-se apenas em vender. E aí você recebe orçamento de 14 mil, entende? E quando, na verdade, quem vai ter que executar esses 14 mil é a operação que, o cara já vendeu, já ganhou a comissão dele, é a operação que resolve os problemas dela. Eu fiz minha parte. E aí a operação acaba descobrindo que, na verdade, em vez de 14, é 300. E aí você começa a ter dor de cabeça. E vira, por isso que todo mundo hoje tem trauma de TI, né? Muitas pessoas têm trauma de TI e a gente tem trabalhado para tirar esse trauma. Hoje mesmo eu tive uma apresentação de uma proposta que eu falei, olha, tudo isso que a gente está propondo para vocês
é justamente para diminuir a incerteza e dar segurança para vocês que o investimento de vocês vai ser seguro. Que vai chegar daqui 6 meses, vocês vão ter uma notícia, poxa, eu não planejava isso, tal. Coisas pequenas acontecem, ajustezinhos, um campo a mais que não foi, mas uma funcionalidade inteira ali não pode passar, né? E, e aí, assim, eu tenho notado que principalmente os tomadores de decisões, eles têm optado a nos ouvir e tem assim dado muita atenção para esse nosso ponto de vista, porque acaba refletindo neles, né? Imagina assim, eu estou à frente de contratar um sistema, uma empresa grande. Meu, se eu contratar errado, tudo bem, eu vou ter ali questões que eu posso jogar, terceirizar a culpa, mas a responsabilidade é minha também. Então, né? E quando a gente percebe que a pessoa não tem muita maturidade para tomar essa decisão, aí a gente traz mais ela para dentro do contexto, sabe? Legal. E aí, pensando até em que dicas, né, que você poderia dar para esses líderes, né, que estão em TI, inovação, às vezes até na área de compras e que estão com um projeto ali para ser feito, como eles podem usar essa informação de ROI internamente, né? Que caminhos que eles podem seguir com essa informação? Bom, eu sei que os recursos sempre são limitados, né? Mas a dica que eu dou é trate com carinho as fases iniciais do teu projeto, porque elas determinam as fases finais diretamente. Então, se você não dedicar a atenção necessária, o cuidado necessário na concepção e para você poder passar essa ideia para alguém te orçar isso ou para alguém fazer isso, você vai sofrer com juros lá na frente, né? A gente tem feito aqui também, Rose, algo muito próximo a não sei o ROI, eu não consigo calcular o ROI, como que eu justifico isso? A gente trabalha, faz uma conta de trás para frente, ajuda os nossos leads a fazer uma conta de trás para frente, fazendo assim, meu, em quanto tempo você quer que esse produto se pague? Ah, poxa, em 5 anos eu quero que ele se pague. Ah, então, beleza. Repara que daqui a gente já sai uma restrição de orçamento para MVP, entende? A gente vai fazendo perguntas um pouco mais voltado ao negócio dele e dali extraindo restrições e fazendo os guarda-reios para a criação do MVP. E já chegou situações, nós já tivemos situações, Rose, em que esses guarda-reios não possibilitavam nem a gente começava. Não, desculpa, a tua expectativa está muito fora de qualquer coisa que a gente consiga imaginar que sirva para ti. Então, a gente não vai conseguir te atender, né? Mas o que realmente acontece é que através desses guarda-reios, a nossa criação de MVP fica muito mais assertiva, porque a gente não projeta algo que não esteja dentro das expectativas do cliente, né? Acaba todo mundo ali ficando dentro do mesmo contexto, sem surpresas, o principal de tudo, né? Não tendo surpresas para poder tornar essa experiência aí não, não tão desagradável quanto costuma ser normalmente quando a gente começa a ouvir histórias aí que aconteceram, mas justamente por não ter dado essa atenção inicial, esse carinho no começo. Então, imagina você fazer uma casa. Veio aqui, inclusive, é comum aqui, já vieram empresas construtoras falar, eu quero um sistema igual esse aqui que eu tenho, que não me atende mais porque ele não integra, ele está obsoleto, ou a empresa que desenvolveu ele não existe mais. A analogia que eu fiz com essa empresa foi, meu, imagina assim, eu estou vendo um prédio, e eu peço para você quanto que custa para construir um prédio igual aquele ali que está na esquina da minha casa. Você vai conseguir? Você não vai. Por quê? Você precisa saber onde que eu vou construir, qual que é o preparo de solo, por onde que vai as tubulações. Você precisa entrar no prédio para ver qual que é a planta dele, como ele é organizado, qual que é o nível de acabamento, de experiência para o usuário. Tem muitas variáveis aí, que aí você tem esse range de 4x, sabe? Então, sem essas informações, você vai ter muitas surpresas e você pode ter certeza que você vai ter muita dor de cabeça. E acaba que tem um prédio cenográfico de 14 mil lá que não dá nem para entrar dentro.
aí. Muito legal. E Fabiano, se você puder falar um pouquinho da DB1 também para a gente, assim, quais são os diferenciais da DB1 e quem que seria o match perfeito aí para vocês? Legal. Bom, diferenciais nosso, com toda certeza, é a nossa cultura, né? Nós temos uma cultura muito forte que nos move, viva e que através dela que a gente consegue dizer não quando precisa dizer não. Não importa se é para cliente, para líder, para líder do líder. Se a gente está dentro dos guarda-reios culturais, a gente tem toda a autonomia para poder tomar as decisões necessárias, né? Então, por isso que as pessoas dentro da DB1 são tão autônomas. Então, por que que a DB1 é diferente? Porque a gente se percebe que algo está errado, que não está indo para um caminho bom, a gente tem a obrigação, o dever de falar. Porque como nosso próprio presidente diz, se você perder R$ 1 milhão dentro das culturas, e obviamente não dentro de um erro recorrente, eu tô contigo, a gente vai chorar junto e vai tomar uma junto. Agora, se você ganhar R$ 1 milhão, mas fora da cultura, aí sim eu vou te demitir. Então, o cliente que tem fit com a gente é um cliente que sinta super preocupado com a transparência nas relações, né? Com o cuidado, alguém pensando não só em entregar um sistema para ele, mas como aquele sistema vai se conectar aos OKRs da empresa dele. Como aquele sistema vai trazer de valor para todo o ecossistema de negócios dele. Então, nós temos hoje uma estrutura de negócios muito madura, que a gente está sempre perguntando para os nossos clientes qual que é o objetivo dele, médio, curto e longo prazo, para poder, se a gente verificar que o próprio cliente passou uma feature que não está conectado àquilo, a gente vai erguer a mão e vai falar, olha, por quê? Aonde que essa feature se conecta? Será que ao invés dessa não seria interessante a gente partir para uma outra abordagem? Então, assim, o cliente que contrata DB1 não vai ter um garçom de luxo, isso é fato. Ele vai ter um papel consultivo, estratégico, para conseguir chegar no objetivo dele, inclusive poder também ter insights de outros mercados que aquele produto tenha fit. Muito uma relação de parceria mesmo, de confiança, né? Isso aí. Muito legal. Arrasou, Fabiano, super obrigada. Obrigada mesmo, assim, já estou pensando aqui como tangibilizar, escrever aquilo, o nosso texto dessa conversa, e em breve já vai estar aí no ar aí para o pessoal também, porque sempre é um tema, né? Como é que a gente fica com o investimento? Pronto, agora já tá respondido. Chama a gente. Agradeço demais, viu? Eu também, a gente também, em nome da DB1 também agradeço muito, a gente está sempre aí disponível, alguém queira nos procurar, entender mais sobre esse processo, a gente está inteiramente disponível aí para poder auxiliar. Tá bom? Muito obrigado, Rose, Match Eu que IT, agradeço. tamo junto. Até a próxima. Até mais, tchau, tchau.